nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um programa Linha de Frente. Mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade dessa plataforma CT Hub, mandar meu abraço fraterno para o Christian Visval, para o Kleber Reis, Silvano Barbosa, para o Pedro, para o Cavalca, que estão aqui nos bastidores, e sobretudo para você, que vem aqui nos acompanhar nessa trajetória de quase 2 anos já, todas as quartas-feiras nesse horário, assim como outras atrações aqui, outros produtos que o CT Hub tem oferecido, sempre na área da segurança, na área da inovação, na área de alta performance, na área da tecnologia, da inovação. E para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês, onde normalmente eu trago convidados para poder aqui trazer o que essas pessoas têm a oferecer, as suas próprias trajetórias, as suas conquistas, as suas histórias. E vez ou outra eu decido não trazer nenhum convidado para também compartilhar a minha história, alguns aspectos aí que eu acho relevantes, e hoje é um dia desses, né? Desde que eu saí da polícia em 2010, eu já estava pensando em atuar na consultoria, na The First, junto com meu sócio, meu querido amigo e irmão, Roberto Costa. Eu me lembro que quando eu anunciei que eu estava deixando o serviço ativo da Polícia Militar, o Roberto tão gentilmente já preparou lá um espaço para mim. Na época tínhamos um escritório, já separou a mesa, etc. E acabou que eu nem ocupei essa posição, porque tão logo saí, fui chamado para um desafio de ser comentarista de segurança, na época no SBT. Era uma inovação isso. Um grande diretor entendeu que era bacana ter uma pessoa que conhecesse um pouco mais profundamente do assunto para ajudar o âncora do programa a fazer um comentário com um pouco mais de robustez, um pouco mais de legitimidade. À época o programa era o SBT Noite, com o Hermano Henning e Annalise Nicolau, e eu estava lá presente com eles, fazendo aí as minhas participações quando tinha uma notícia no âmbito da segurança pública, da segurança privada, da segurança de uma maneira geral. Isso durou apenas 1 ano, porque logo em seguida fui chamado pelo César Tralli para compor o time do SPTV na Rede Globo, onde fiquei de 2011 até 2017, aproximadamente, 16, 17, atuando fortemente lá como comentarista de segurança. E não só no SPTV, mas também em outros produtos, né? Tinha eu aqui em São Paulo e o meu colega, queridíssimo amigo também, Rodrigo Pimentel, lá no Rio de Janeiro. Existe uma diferença mesmo sendo da mesma emissora, lá no Rio eles queriam comentarista todos os dias. Aqui em São Paulo era mais quando tinha um factual que eles me chamavam, e acabei sendo utilizado bastante no jornalismo, mas também no entretenimento, por muitas vezes no programa da Fátima Bernardes, da Ana Maria Braga, no Fantástico também. Depois, mais no final dessa minha temporada na Globo, atuei bastante na Globo News, muitas entrevistas e até alguns quadros nós tivemos nessa empresa. Depois eu fiquei um tempo sem nenhuma atividade fixa com a Rede Globo, deixei de trabalhar na Rede Globo, e fui convidado há 2 anos para trabalhar na Rede Record. Eu estou contando essa pequena história para poder me situar aqui dentro desse aspecto da segurança pública, que é uma das minhas facetas, né?
Hoje eu tenho trabalhado muito no mundo corporativo com dois carros-chefes, que são os aspectos de alta performance, fruto do meu mais recente livro, Super Performance, onde eu trabalho os princípios e valores das tropas de elite no mundo corporativo, e também o meu primeiro livro, que é O Negociador, e a negociação tem sido um objeto do meu estudo, dou aula de negociação na Fundação Instituto de Administração, a FIA, Escola de Negócio aqui em São Paulo. Então, essa é uma faceta que eu me dedico como palestrante em empresas, é uma das coisas que eu gosto de fazer, e faço com muita frequência essas palestras, seja no modo presencial, felizmente agora, depois da Covid, dá para fazer isso, mas também fiz muitas palestras online e faço ainda, né? Agora, o que me traz aqui esta noite com vocês é por conta desse outro lado, como especialista em segurança, como um oficial veterano da Polícia Militar, uma trajetória de 43 anos, fiz agora, é, de serviço público, né? Sendo 30 anos no serviço ativo e 13 anos aí como consultor, como estudioso, como escritor, como palestrante, também atuo nessa área, falando um pouco das questões da segurança. E eu tive essa ideia de fazer essa live hoje aqui por conta dessa atividade que eu exerço na TV Record hoje, no programa Balanço Geral, como comentarista de segurança, e isso me aproxima muito daquilo que é a condição do trabalho policial, o que tem acontecido em termos de crimes aí, a evolução do crime, cada vez mais o agravamento da situação em termos dos criminosos, as novas modalidades, e vez ou outra eu me deparo com situações que eu tenho que comentar e me surgem ideias por meio de insights que eu tenho, fruto da experiência, e também por meio dos contatos que a gente vai tendo, né? Que aproveito aqui para agradecer as pessoas que estão entrando na live aqui. Eu quero deixar claro para vocês que durante essa temporada de quase 2 anos aqui no Linha de Frente, eu tive alguns convidados que me trouxeram muitas pessoas para assistir a live ali ao vivo, né? Eu tenho comigo que há pessoas que só assistem posteriormente por questões profissionais, questões que estão voltando para casa, ou tem outras atribuições, ou tem outros interesses e acabam assistindo posteriormente. E eu acabei, por conta disso, me ficando um pouco mais livre com relação à quantidade de pessoas que estão na live aqui ao vivo, sabe? É um desprendimento, é um exercício de desprendimento, porque às vezes você fala para poucas pessoas, mas eu uso para poder reforçar esse meu desprendimento de ficar preocupado com quantas pessoas estão aqui assistindo esse vídeo, uma lembrança que eu tenho do livro, do filme A Lista de Schindler, quando então uma frase antológica lá do Schindler, do Oscar Schindler, né, que é o protagonista do filme, quando diz que quem salva uma vida, salva o mundo, né? Então, não importa quantas pessoas estão aqui ao vivo comigo, eu fico muito feliz quando tem muitas pessoas, mas se uma pessoa está aqui me prestigiando e de repente alguma coisa que foi falado nessa live, seja por mim, seja por um entrevistado meu, fizer sentido, já está valendo a pena, né? Já tenho um insight que seja dito, uma coisa que gere uma reflexão, já está valendo. Por isso agradeço muito aqui Luciano Verão, que é um grande amigo, está em outro estado, está sempre mandando mensagem, sempre prestigiando. Obrigado, Luciano. Agradeço a Adri Luz, que é uma incentivadora, uma mulher que apoia muito as causas dos policiais e também da Polícia Militar, sobretudo. Meu irmão, né, coronel aviador, Eduardo Daliluca, né, o meu querido Barão, é o apelido dele, na família, hoje já veterano da Força Aérea Brasileira, piloto, aviador veterano, um dos responsáveis pelo Programa Aeroespacial Brasileiro. Está sempre envolvido aí com essa área de ciência e tecnologia. Um grande orgulho para nós fazer o Brasil ter parte, né, ter participação nessa questão que só os grandes países têm o domínio da tecnologia aeroespacial, lançamento de satélites, lançamento dos foguetes e assim por diante. Obrigado por estar aqui comigo essa noite também. E à medida que as pessoas vão chegando aqui, eu dou uma olhadinha no chat e vou mencionando algumas pessoas. Eu não queria que essa live tivesse uma longa duração, eu queria ir direto ao ponto daquilo que são os aspectos, os 10 aspectos. Talvez eu fale um 11º, porque hoje surgiu mais um aí que me deixou bastante incomodado
e surge aí um 11º aspecto, mas quando eu idealizei essa conversa dessa noite, foi para falar de 10 sugestões. Eu quero deixar claro aqui, de partida, que algumas dessas sugestões talvez encontrem obstáculos sob o ponto de vista da dificuldade de fazer uma mudança nesse nível, talvez até alguma coisa que seja muito complicada sob o ponto de vista da alteração legislativa, né? Enfim, tudo isso pode acontecer, mas eu não hesitarei de falar aqui qual é a minha opinião sobre essas sugestões e o porquê delas, né? Então, eu vou começar com a primeira, a que tem me incomodado bastante, é o uso de motocicletas por parte dos criminosos para a prática de assaltos, né? Eu tenho ficado bastante aborrecido de ver essa categoria que ajudou tanto a gente na época da pandemia, os motoentregadores aí, os motoboys, como também são conhecidos, né, dessas empresas de entregas de delivery por aplicativos, tendo a sua reputação, sendo incomodados muitas vezes por abordagens policiais. Por quê? Porque alguns criminosos, fazendo-se passar por motoristas, né, por motociclistas de aplicativo, utilizam aquele bag que é comprado na internet, do iFood, do Rappi, para poder, disfarçados, praticarem os seus assaltos, né? Isso é uma coisa que tem me incomodado bastante. E aí o que acaba acontecendo? A utilização da motocicleta para isso acaba sendo um fator que facilita a ação do criminoso e dificulta a ação da polícia. Isso é uma coisa também que me incomoda demais. E um dia, conversando com um grande amigo, que já foi meu entrevistado aqui mais de uma vez, ele é investigador de polícia, um grande profissional, há 30 anos também na Polícia Civil, Márcio Rodrigues, um entusiasta do motociclismo brasileiro, tem um grupo de WhatsApp chamado Papo de Motoca, e o Márcio é o criador dessa ideia. E eu abraço essa ideia aqui, faço honra à ideia que ele teve da gente trazer uma mudança da legislação de modo que a moto, sendo utilizada para facilitar uma ação criminosa, ou sendo utilizada também para ter uma facilidade maior para fugir da polícia, a moto deixa de ser um meio de transporte e passa a ser uma arma, entendida como uma arma que facilitou a ação criminosa. Nesse caso, nós tínhamos que gerar uma legislação que punisse mais severamente o criminoso quando utiliza a moto com desvio de finalidade, que era para ser um meio de transporte, mas passa a ser uma ferramenta que ajuda tanto na consumação de um crime, quanto também na fuga da polícia. Essa é a primeira sugestão. A moto utilizada de forma diferente do que ela deveria ser, por parte do criminoso, tem que virar uma qualificadora que agrava, como se ela fosse transformada numa arma de fogo, tivesse uma punição semelhante a uma arma de fogo. Para além da arma de fogo que é utilizada muitas vezes no crime de roubo, a moto seria também um elemento para agravar a pena, para deixar o criminoso mais estimulado. No reboque dessa ideia, ainda, eu sugeriria que isso não é uma coisa inalcançável para uma cidade como São Paulo, para o estado mais rico do país, se nós pudéssemos, de repente, o Estado financiar algum tipo de identificação, tanto para o bag, né, para aquele bag, para aquela mochila, e também para o capacete. Então, imagine você que nós teríamos a moto, a placa da moto, no bag, a placa da moto colada no bag, e também a placa da moto no capacete. Se o motoentregador, o honesto, tivesse isso, ele ficaria mais distinguido, mais diferenciado do criminoso, que teria nisso uma dificuldade maior. É mais difícil você fugir com essas 3 identificações. É mais difícil você esconder a moto, ficar retirando essa identificação. A polícia poderia ter nisso um fator que dificultasse a ação do criminoso e facilitasse ali uma investigação policial, o recolhimento das imagens, ou seja, seria um obstáculo a mais. Isso aconteceu na Colômbia, onde eu tive a chance de fazer uma visita de estudos nas cidades de Cali e Bogotá. Eles tinham esse problema na década passada e fizeram isso. Lá foi mais grave, lá chegou a se proibir a circulação de moto durante a madrugada.
né? Quem estivesse circulando de moto durante a madrugada tinha que ser parado imediatamente. Eu acho que nós não precisamos chegar nesse nível, mas algum tipo de identificação, para além de uma bag que você compra na internet, tinha que haver no capacete, na bag e na moto. Para ser entregador tinha que ser isso aí. Não vamos gerar um ônus para o entregador, fazendo com que ele arque com a despesa disso. O Estado bancaria isso daí. Acho que poderia ser um elemento para diminuir essa incidência com os crimes nos quais as motocicletas são utilizadas por criminosos. A gente faria uma honra também aos motoentregadores honestos que trabalham demais para poder dar essa mobilidade toda aos nossos desejos, mas que estão sendo muitas vezes aí padecendo de uma má reputação por conta de criminosos que, fazendo-se passar por entregadores, praticam esses crimes aí. É até difícil de identificar. Hoje você vê um moto-entregador, você já fica com o coração disparado, porque você não sabe se é um moto-entregador, né? Um motoboy honesto, trabalhando na sua faina diária, ou se é mais um vagabundo, mais um criminoso, fazendo-se passar por um moto-entregador, mas com a nítida intenção de roubar. Fica aí essa primeira sugestão dada para vocês. A segunda, que também tem me chamado bastante atenção, e eu queria muito que o governo do Estado, o novo secretário de Segurança Pública, o novo governador, fossem sensíveis a isso. Nós temos, de forma muito frequente, policiais que, na hora de folga, percebendo uma ação criminosa, fazem uma intervenção decorrente da função policial. Há muita polêmica se o policial tem obrigação de fazer uma intervenção ou se é uma liberalidade dele, né? Há uma questão que eu não vou entrar nessa polêmica. Eu imagino que jamais alguém obrigaria ou responsabilizaria um policial que, estando de folga, no seu deslocamento para casa, por exemplo, deixasse de fazer uma intervenção. Ele tem todos os motivos para, eventualmente, não fazer uma intervenção, está sozinho, não tem apoio, não tem radiocomunicador, não tem, às vezes não está com colete balístico. Então, na minha visão, é uma opção dele. Mas o que acaba acontecendo na prática? Muitos policiais, pela formação, pela vontade de ajudar, de ver um sujeito passando um aperto ali, ele decide, mesmo sem as condições mais adequadas, fazer uma intervenção. Ele age em decorrência da função. E, ora, sabe o que acontece com esse policial? Nada. Se ele, mesmo fazendo uma ação correta, ele não tem nenhum abrigo jurídico, não tem nenhum suporte jurídico para poder defendê-lo, porque ele vai ser ali, eventualmente, se ele tiver que matar alguém, por exemplo, matar um criminoso, vai ter que constituir um advogado, às vezes ele pode sair ferido, etc. Não tem nenhum suporte para poder ajudar esse policial. O Estado deve, para aquele que tem essa disposição, para aquele que achou que poderia fazer alguma coisa e de fato fez, ele tem que dar um suporte para esse policial, um suporte jurídico. Mas não é só o suporte jurídico que eu me refiro aqui. Tem que ser um suporte financeiro também. Tem que ser um prêmio, porque ele não tinha obrigação de fazer. Fez por vontade, fez por dedicação, fez por entusiasmo, fez por amor à causa. Então, por que não estimular o policial, dar uma recompensa para ele, em dinheiro mesmo, criar um fundo para isso, de modo que o policial que tenha esse voluntarismo de fazer uma intervenção, salvar uma vida, proteger um cidadão, fazer uma intervenção, tirar um criminoso de circulação na hora de folga, seja premiado por essa atividade extraordinária. Eu acho que merece demais. Fica aí a segunda sugestão, não só dar o suporte jurídico como obrigação de verdade, bancar o suporte jurídico eventualmente necessário para o policial, caso ele necessite, mas, para além disso, dar uma recompensa financeira para o policial que age em decorrência da função na sua hora de folga. Essa é a segunda sugestão. Vamos à terceira sugestão. É inadmissível, é uma vergonha, um tapa na cara da sociedade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando estabelece a pena máxima por um menor infrator de situação grave. Vamos falar aqui um exemplo, um menor assassinou uma pessoa. Você sabe qual que é o máximo de punição, de internação que um menor pode receber?
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 3 anos. É o máximo que ele fica. E sabe o pior? A média é 1 ano e meio. É uma vergonha. Não dá mais para tolerar. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser modificado. Essa internação para casos graves, gravíssimos, como estupro, como assassinato, qualquer tipo de crime hediondo praticado por um menor, tem que ter uma pena maior. A minha sugestão é sair de 3 e para 10. E se a média for 5, eu vou ficar mais ou menos satisfeito. Mas não dá para aceitar o sujeito ficar 1 ano e meio depois de praticar um assassinato com requinte de perversidade. Não tem a menor condição. Não dá mais para ser assim. Nós temos que considerar que hoje, mesmo um menor de idade, ele tem muitas condições hoje. O mundo mudou, gente. O mundo mudou. Né? A gente já está com um outro perfil. Os adolescentes têm todas as condições plenas de decidir o que querem para a vida. E a gente pode ter essa ampliação, até em respeito ao cidadão de bem que opta por trabalhar direitinho e não escolher o mundo do crime. Ir para o mundo do crime é escolha. E se fez a escolha de ir para o crime, ele tem que ser responsabilizado de forma mais severa. Essa é a minha opinião. Não dá mais para aceitar internação de 3 anos com média 1 ano e meio. A minha sugestão assim, para começo de conversa, mete 10 anos com média de 5 anos para crimes graves. Fica 5 anos guardado lá, tenho certeza que vai pensar um pouco melhor aí nessa situação. Quero agradecer aqui meu grande amigo Ricardo Coelho, um grande especialista na área de segurança, trabalhou muito tempo no Banco Central, consultor, atuou na Fiesp. Obrigado, Ricardo, por estar aqui prestigiando essa live dessa noite. Vamos para a quarta sugestão. Essa me incomoda demais também. Vez ou outra eu estou lá na televisão, vejo situações onde o criminoso, ele rouba um carro, sai desabalado da carreira aí, de forma inconsequente, atropela as pessoas, ele bate no poste, quebra muro, causa um dano ao patrimônio, causa lesões às pessoas. E aí o que acontece? Às vezes ele entra em confronto com a polícia e aí se machuca, está ferido e vai ser atendido no SUS. Aí chega lá no SUS em emergência, o SUS, não vou questionar, o médico, para o médico é indiferente se o cara é criminoso, é um ser humano que está ali para ser socorrido, o médico vai fazer o trabalho. Agora, quem que paga essa conta? Quem que paga essa conta é você, que está aqui me acompanhando nessa live. E aqui não tem bandido acompanhando essa live, tenho certeza disso. Sou eu que pago essa conta. É justo a gente onerar o SUS, que o cidadão de bem, às vezes, tem que ficar meses na fila para poder ser atendido. Os prontos-socorros, muitas vezes, situações calamitosas, atendendo um criminoso, escolheu praticar o crime e essa conta vem para nós ainda. Qual que é a minha sugestão? Se o sujeito se machucou na ação criminosa, e vai recorrer ao SUS, nada contra o SUS atender, mas tem que ser feita uma conta, e essa conta tem que ser paga pelo criminoso ou pela família. Tem que ser encaminhado isso aí. Não sei se para a família a gente alcançaria sob o ponto de vista legal, e eu já falei no começo da live que tem algumas coisas aqui que eu vou esbarrar, talvez em outros aspectos da legalidade, mas não dá para o cidadão de bem pagar essa conta. Ele tem que pagar essa conta. Tem que funcionar aqui como funciona nos Estados Unidos, pelo menos a falência de pessoa física. E aí se faz o cálculo imediato na hora. De repente o sujeito até merecia responder, sob o ponto de vista da lei, em liberdade, mas só se ele pagar o prejuízo que ele causou. Enquanto não paga o prejuízo que ele causou ao cidadão de bem, que teve o muro, lá o velhinho que teve o muro derrubado, a senhora que teve o carro amassado, por conta dessa fuga da polícia que causou um monte de danos e prejuízos, ele fica na cadeia. Porque o cidadão de bem não pode pagar essa conta, não deve arcar com essa... Quem que paga essa conta? Quem que paga o muro que foi destruído, o jardim que foi destruído, o carro que foi destruído, ou uma lesão que você teve e deixou você fora do trabalho? Essa conta o criminoso tem que pagar. Essa é a quarta sugestão. Foi atendido pelo SUS, mas por que escolheu ser criminoso? Nós não estamos aqui para bancar esse tipo de escolha. Ele vai ser atendido, porque é um ser humano, mas ele vai pagar essa conta. Essa é a minha quarta
sugestão. Deixa eu aproveitar aqui, enquanto eu vejo quem está no chat aqui, para tomar uma aguinha. Quem tiver, viu, gente, alguma sugestão para além dessas daqui, eu queria muito que virasse um movimento isso, sabe? É muita pretensão minha, né? Mas se a gente fizesse isso daí, eu fico também muito chateado quando eu vejo esses deputados aí, seja na Assembleia aqui de São Paulo, seja lá na Câmara Municipal, só discutindo bobageira, sabe, gente? É nome de rua, é dia não sei das quantas. Tem cara que ficou com 4 anos no mandato aí, o máximo que ele fez foi dar nome criar o dia de não sei o quê, o dia do cavalo morto. Sabe? Um negócio assim que é uma vergonha para nós. Então a gente poderia bombardeá-los com sugestões para eles pensarem, sugestões que fizessem aí sentido para o interesse público no que diz respeito à segurança pública, né? A Adriluz está fazendo um comentário aqui, uma outra forma também ajudaria a identificar e trabalhar, além da placa no capacete, pintar as motos e os capacetes de uma única cor. Exemplo, motos todas amarelas dos entregadores. Por que não? Também acho que poderia ser pensado isso dentro do escopo, né? Dentro desse pensamento, quer ser entregador, adesivo à moto. O Estado poderia dar, viu, Driluz? Poderia dar a plaquinha para colocar no capacete, a plaquinha para colocar no bag e também uma adesivagem específica para a moto. Não precisava nem ser uma pintura. Podia ser uma adesivagem. Olha só, o criminoso vai roubar, aí ele vai. Aonde ele vai depois? Ele vai para onde ele mora. E de repente chega lá com a moto que tem 3 identificações para mais, né? O capacete, o bag, a placa da moto e mais o que você sugeriu aqui, uma cor específica. Tem que pôr adesivo, tirar adesivo. Adesivo podia ser controlado, numerado. E aí são obstáculos. Vai resolver tudo? Não vai, mas a gente, no crime, a gente não fala a palavra evitar. A gente fala a palavra dificultar. Né? Evitar no crime não existe. Né? Mas dificultar, sim, criar obstáculos. Né? Adorei a sua sugestão complementar aí de identificar aí essa questão das motocicletas. Voltando aqui à minha quinta dica. Minha quinta dica é uma coisa que também me incomoda demais. Eu tenho muito respeito pelas comunidades carentes. Antigamente chamava favela, hoje chama comunidade. Eu sempre, quando vou fazer um comentário sobre comunidade, eu sempre falo, faz parte do meu roteiro. É meu isso, que na comunidade, ou nas comunidades, a esmagadora maioria das pessoas são pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas que merecem o nosso respeito. Eu fico muito furioso quando eu vejo rotular a comunidade como um lugar onde só tem bandido. Não é verdade. Essas pessoas que moram lá, que são os trabalhadores, que levantam cedinho, pegar 3 conduções para ir trabalhar, 3 conduções para voltar para casa, sair 5 horas da manhã, voltar 11 da noite, para no dia seguinte estar lá, merecem o nosso respeito. Eu sempre tomo muito cuidado, e há uma queixa minha em relação a, muitas vezes, policiais que não sabem bem tratar as pessoas das comunidades. Pessoas das comunidades são as pessoas que têm menos estado presente, vivem já com estado ausente. E essa ausência do Estado faz com que criminosos se aproveitem dessa desordem urbana de uma comunidade para poder se esconder, praticar seus crimes lá nas comunidades. Agora, eu não posso aceitar que quando um criminoso, depois de um roubo, sendo acompanhado por uma viatura, entra numa comunidade para se esconder, porque é mais fácil se esconder numa comunidade, haja vista as próprias situações geográficas ali das casas, como elas são, todas aquele emaranhado, aquelas vielas, é muito mais fácil do que numa área urbanizada. E é por isso que eles escolhem as comunidades, muitas vezes, para poder, numa fuga da polícia, se esconder, não serem responsabilizados. Mas aqui vai a minha sugestão. Se um criminoso entrar numa comunidade, a polícia tem que fechar a comunidade até achar. É assim que eu vejo. É força-tarefa. Você faz uma, você faz 2, você faz 3, depois não faz mais. Porque o criminoso sabe que se ele entrar para se esconder numa comunidade, a polícia, no modo força-tarefa, vai fechar tudo até pegar. E pode ter certeza, a comunidade de bem vai denunciar. O pessoal de bem vai dar o toquezinho, a chamada mãozinha.
E o criminoso vai perceber que para a comunidade, para se esconder da polícia, não vai funcionar. E a gente acaba com essa patifaria. Situação que fica também muito boa para gerar uma mensagem muito clara. E quando eu falo força-tarefa, é força-tarefa de verdade, é para tudo. Tira a tropa de choque do quartel, pega todo mundo que está e faz uma força-tarefa. Fecha até achar. Dá trabalho? É claro que dá. É complexo? Sim, é complexo. Mas eu tenho absoluta certeza que dá para a gente fazer esse tipo de conduta, gerando um efeito intimidatório, gerando quase que um cancelamento dessa possibilidade. O criminoso sabe que ele vai entrar lá e a polícia vai ficar na bota dele até pegar. Eu acredito demais nessa ideia. Fica aí essa sugestão. É a quinta sugestão para criminosos que se homiziam, que se escondem em comunidades. Fica aí isso para a gente. Tomar mais uma aguinha aqui. A Adriloso aqui está sempre muito ativa. Muito obrigado, viu? Ela também coloca aqui. Sou totalmente a favor quando o criminoso for preso, que ele tenha que trabalhar até pagar os danos, o prejuízo, seja ele qual for. Também segue no rastro aí, viu, Adriloso, daquilo que eu falei. Como ele vai pagar, não sei, mas tem que pagar. Enquanto não tiver pago, ele fica fora aí do circuito, porque o cidadão de bem não tem que arcar com esse prejuízo. Vamos para a sexta. A sexta é, basicamente, eu já até adiantei aqui um pouquinho, os danos materiais causados por criminosos durante o cometimento de crimes. A gente calcula o custo da reparação e aí ele só terá o direito de responder em liberdade se pagar. Qualquer coisa fica preso. Se não pagar o dano imediato, fica preso. Eu falei, ela se confunde um pouco com o SUS, né? Eu falei do SUS aqui, o SUS manda a conta, e eu falei aqui agora na sexta sugestão, que é os danos causados aí por derrubou o poste, quebrou o muro, bateu no carro das pessoas, faz o cálculo, custou tanto. E aí ele paga para ajudar essas pessoas a repararem, sem prejuízo de outras questões, danos morais, aí é outra história, tá? Só estou falando de danos patrimoniais. Fica aí a sexta sugestão. Vamos para a sétima sugestão, entre 10 que eu pensei para vocês aqui. Denúncia premiada. Olha só, gente, não existe a menor possibilidade de nós vencermos essas batalhas com relação aos criminosos se nós não tivermos essa parceria da comunidade com a polícia. A comunidade já ajuda bastante a polícia. Mas ela pode ajudar muito mais. Ela pode ajudar muito mais. E a sugestão que eu estou sugerindo aqui para vocês é a chamada denúncia premiada. Hoje, nós temos dois canais de comunicação mais comuns para a comunidade e a polícia. É o 90, o telefone de emergência, e nós temos o 181, que é o programa Disque Denúncia. Só que o Disque Denúncia, ele é feito com uma grande vantagem, que é preservar o anonimato, né? Se mantém o anonimato das pessoas. A pessoa que fez a denúncia, ela pode até depois de um certo tempo, com um protocolo que ela recebe, um protocolo sigiloso, reservado, saber como é que foi o andamento da denúncia que ela fez. Mas, gente, é pouco isso. É pouco. O que precisa é nós criarmos um canal de denúncias premiado também. A pessoa faz uma denúncia e ela pode receber uma recompensa pela denúncia, desde que a denúncia tenha sentido, desde que a denúncia tenha causado uma prevenção a um crime, desde que a denúncia facilite um processo investigativo, ou desde que a denúncia possa tirar um bandido de circulação. Olha que beleza. Aí a gente faria com que as pessoas que colaborassem com a polícia tivessem um ganho sim, um ganho financeiro, uma linha de crédito para poder dar uma recompensa para as pessoas. Poderia manter tudo também num sistema de muito sigilo, de muita tranquilidade, de muita preservação, para que a pessoa não tenha nenhum risco de algum tipo de represália, mas ela ganharia ali um destaque, ganharia ali uma recompensa
por meio das denúncias. Você pode imaginar, pega uma comunidade que eu estou falando, onde tem muitas biqueiras, tráfico de droga, a pessoa fala, ó, aqui tem uma biqueira tal, né? Ó, quem pratica aqui é o fulano de tal, fica normalmente em tal posição, etc, tal. A polícia, com essa informação privilegiada de alguém que se dispôs a ajudar a polícia, vai lá, deu uma cana no sujeito e depois oferece uma recompensa para essa pessoa que teve essa predisposição de fazer uma denúncia e ajudar a prevenir um crime, a ajudar a elucidar um crime ou ajudou a tirar um bandido de circulação. Custa muito? Não custa muito, não, gente. O Estado de São Paulo pode tranquilamente criar um programa dessa natureza e ficaria muito bom. A sétima sugestão é o que eu chamo de denúncia premiada. Fica aí mais essa para vocês aqui. Mais uma vez agradecendo aqui, Jorge Kaiser está aqui. Muito obrigado pela presença, Jorge. Eu não estou lembrando se eu conheço você pessoalmente, mas muito obrigado por estar participando aqui da live dessa noite. Vamos à oitava sugestão, que é também uma coisa que eu já falei e acredito demais, chama policiamento preventivo velado. Isso é uma coisa importante. Policiamento preventivo velado. Olha só, vou dar um exemplo aqui. 2 exemplos. Na Avenida Paulista, de domingo se fecha a Avenida Paulista para poder as pessoas se divertirem lá, caminharem, usar a ciclovia, passearem, assistirem shows de música. Se eu colocar 100 policiais militares na Avenida Paulista, em toda a sua extensão, vai ficar um aqui, outro acolá, etc. Gera ali uma segurança para as pessoas. Mas o criminoso vê que o policial está ali, ele assalta 50 metros depois dessa basezinha ou dessa patrulha e que está a 50 metros da outra patrulha. Então ele continua tendo a chance de fazer a sua ação criminosa. Agora imaginem vocês, a gente coloca um outdoor ali uma faixa na Paulista e fala assim, atenção senhores usuários da Avenida Paulista aqui, hoje nós temos aqui 100 policiais fardados, ou que seja 50 policiais fardados aqui em pontos estratégicos que vocês podem recorrer para qualquer incidente que aconteça. Mas temos também 50 policiais que estão caminhando aqui como ciclistas, como corredores ou como pessoas passeando com o cachorro, mas que são policiais que também estão atentos aí a qualquer tipo de ação e podem eventualmente ajudá-lo e estão aí à espreita de ações criminosas. Se coloque agora no lugar do criminoso. Ele vê os policiais fardados, mas ele não vê os policiais em trajes civis. Eles estão lá. Como é que fica o criminoso? Como é que ele se sente sabendo que está lá, mas ele não está vendo onde está? Isso gera um efeito intimidatório fantástico. A Polícia Civil de São Paulo, agora no Carnaval, ao que consta, fez isso nos bloquinhos. Colocou policiais disfarçados ali de foliões para poder prender criminosos que estavam roubando os celulares, furtando os celulares dos bloquinhos. O DEIC conseguiu uma proeza lá, quero agradecer aqui o doutor Arthur Dian e também o doutor Fábio Caipira, o diretor do DEIC, por essa iniciativa e também o pessoal, eu acho que foi da delegacia do doutor Carrasco, que cuida dos crimes aí de desvio de equipamentos, materiais importados irregulares, essa coisa toda, que fizeram essa operação, pegaram um monte de criminosos lá, prenderam, e a Polícia Militar também ajudou bastante nessa operação, as patrulhas da Polícia Militar conseguiram também prender alguns criminosos quando os policiais foram acionados por pessoas que tinham acabado de ser furtadas ali ou roubadas, e a polícia conseguiu identificar e prendeu. Houve ali bom êxito nos bloquinhos com relação a esse tipo de situação que envolveu o furto, sobretudo de celulares nesses bloquinhos de carnaval. Agora imagine isso, gente, não para prender o criminoso logo depois, porque depois que o sujeito pratica a ação, a vítima já passou aquele perrengue, ela já tem algo de sabor na vida. O que nós queremos não é prender o criminoso depois que ele rouba. Isso é uma consequência que pode acontecer. O que nós queremos é que o crime não aconteça. E é por isso que eu sustento aqui a hipótese do chamado policiamento preventivo velado.
É uma presença velada que gera um efeito preventivo. Essa é a sacada dessa ideia. Eu acredito demais nisso. Isso acontece no aeroporto de Tel Aviv, lá em Israel. Quando você chega no aeroporto de Israel, em Tel Aviv, 2 quilômetros antes tem, parece um posto de pedágio. Na verdade, não é um controle de acesso. Todo mundo para lá. Não é para pagar um pedágio, mas é para ser abordado por um integrante da segurança que pergunta para onde você está indo, cadê seu passaporte, para qual o seu destino e assim por diante. Já faz uma pré-triagem ali. Mas quando ele chega no aeroporto de Tel Aviv, que é um ponto de segurança muito importante para o país Israel, é um país pequeno, o aeroporto é um hub de muita importância para ele, sob o ponto de vista até militar. Você vê lá alguns policiais rondando ali a área do aeroporto, você vê vigilância privada rondando a área do aeroporto, mas você não vê que tem vários policiais que estão ali parecendo viajantes, tá com malinha, passagem na mão, olhando ali aquele, né, o letreiro dos voos, tudo fazendo-se passar por um passageiro, mas não é um passageiro. Ele está ali fingindo ser um passageiro, mas de olho nas circunstâncias ali que possam causar um efeito preventivo. E de fato causa, porque qualquer pessoa que está ali já sabe que tem policiais trajados aí como passageiros disfarçados naquele ambiente. Isso é muito importante. Eu me lembro que em 1994, quando eu fui pela primeira vez para Israel na minha vida, quando eu cheguei no aeroporto de Madrid, eu fui lá numa conexão, fiz São Paulo-Madrid, depois Madrid-Tel Aviv. Quando chegou o horário do meu embarque na segunda perna da viagem, eu fui lá para o gate, que era o gate onde eu teria o embarque. Cheguei lá, não vi nada montado. Aí vi um funcionário lá ali, fui lá perguntar, escuta, cadê Não, fica, aguarda aí, é aqui mesmo. E eu estava lá, mas cadê? Fiquei até um pouco preocupado, não só eu, mas com os meus amigos que estavam lá. Daqui a pouco, chegam 3 pessoas, montam 3 caixotes, praticamente um caixote, e começa o processo de entrevistas para fazer o embarque da segunda perna. Eles já estavam lá, eles já estavam ali, fazendo-se passar por passageiros, só olhando o semblante de cada passageiro que estava chegando ali para fazer o embarque. Já estavam estudando as pessoas que iam embarcar naquele voo para Tel Aviv, pela companhia aérea El Al, à época, com uma pré-triagem. Isso funciona demais, policiamento preventivo velado. Vamos à nona sugestão. Tornar crime hediondo por parte dos criminosos que utilizam fardamento distintivo, viatura falsa, colete da Polícia Civil, qualquer tipo de adereço, qualquer tipo de objeto pertencente oficialmente a uma instituição ou simulado, né, que foi feito para enganar, tem que ser crime hediondo. Estou cansado de ver criminosos fazendo-se passar por policiais para praticar achaques aí nos comerciantes, para corrupção e também para praticar roubos enganando as pessoas. E qual que é a pena para isso daí? Nada. Uso de distintivo falso, falsidade ideológica, quando muito, tem que ser crime hediondo. Ousou usar um artefato da polícia, algo que simbolize o distintivo, uma viatura falsa, um colete da Polícia Civil, qualquer coisa, um acessório, fazendo-se passar, querer enganar, como se policial de verdade fosse, tem que ser crime hediondo. Não pode ser uma pena básica como nós temos hoje aqui, esse tipo de coisa. Tem que mudar a legislação, não é simples assim. As pessoas agora, por conta dessa prática muito costumeira, ficam até receosas de ser abordadas por policiais, sobretudo os policiais civis, que padecem muito disso aí, porque muitas vezes não usam fardamento como a polícia tem, cheio de adereços, que é mais difícil falsificar. O cara monta um coletinho preto escrito Polícia Civil, faz uma viatura fake e sai por aí praticando crimes, e isso tem que ser punido muito mais severamente, né? Vamos à 10ª sugestão, na qual eu encerro a live de hoje, mas vou dar uma 11ª, e quem sabe a gente pode, numa outra live, acrescentar outras sugestões, quem sabe vir um movimento, né, gente? A 10ª
ela é bastante arrojada. Eu já tinha definido essa ideia nesse livro aqui vermelhinho que chama Insegurança Pública. É uma coletânea de textos que eu fiz. Escrevi durante muito tempo uma revista, peguei todos os meus textos e transformei num livro. E uma das ideias que eu tive a essa época, que eu vou compartilhar com vocês aqui como a 10ª sugestão, é de fazer um convênio do Estado com as empresas de táxi e as empresas de aplicativos. Vamos pegar aqui, taxistas, Uber e 99. Observe o número de táxis que nós temos numa cidade como São Paulo, de Uber e também de 99, que às vezes faz o papel duplo. E o convênio seria da seguinte maneira: olha só, se você quiser fazer parte do sistema chamado segurança pública, ser um integrante, um parceiro da segurança pública, você vai ter um desconto no IPVA, você vai ter um desconto na licença, ou você vai ter um bônus. E qual que é a contrapartida? A gente vai colocar um radinho no seu carro. Olha só de você permitir que nós coloquemos um radinho no seu carro, um radinho com frequência lá no Copom, vai ser um radinho especial, que permite você fazer uma comunicação com o Copom em situações de emergência, só de você permitir, você vai ganhar uma isenção de imposto, uma redução de alguma tarifa, algum tipo de incentivo fiscal. Se você usar o radinho para fazer uma denúncia, quando você perceber alguma coisa na rua, durante seus deslocamentos diários, nas corridas que você faz, transitando pela cidade, qualquer coisa que você perceba que ajude a polícia a prevenir um crime, a facilitar uma investigação de algo suspeito que você viu, ou até tirar um crime de circulação, você vai ganhar uma recompensa para além disso daí. Olha só, nós não obrigaríamos ninguém a utilizar o rádio. Se a pessoa topasse, ela permitiria que se instalasse o rádio. Aquele que permitiu instalar o rádio estaria com esse credenciamento e ele poderia ou não utilizar o rádio. Agora, se ele utilizar o rádio e ajudar, de alguma maneira, seria recompensado. Venham comigo no raciocínio. Projeto aprovado, virou um decreto, uma lei. A gente, obviamente, nem todos iriam participar, mas observe o seguinte: feito isso, suponhamos que metade dessa população de taxistas, motoristas de Uber e 99 topasse, só metade, por conta do incentivo fiscal de economizar um dinheirinho, colocar o rádio lá. E aí nós faríamos uma publicação em massa, em rede, né, com propaganda nos jornais, dizendo o seguinte: a partir de hoje, motoristas de aplicativo, Uber, 99 e táxis podem ter uma comunicação com a polícia. Serão os olhos da polícia também em algumas circunstâncias. Como é que ficaria o criminoso com relação a quando cruzasse com um táxi na rua, durante a sua prática delitiva? Ele não saberia se aquele táxi tem ou não saberia se aquele motorista é ou não parceiro, mas geraria um efeito dissuasivo nele, porque pode ser que seja. A dúvida para o criminoso é mortal. O criminoso não gosta de ter dúvidas. O criminoso vai sempre na certeza. A vida do criminoso é uma vida desgraçada no sentido mais literal da palavra. É muita complicação, é muita tensão, é muito risco também. Um risco a mais seria para ele. Quando ele cruzasse com qualquer táxi, com qualquer viatura de aplicativo, ele não sabe qual carro é de aplicativo e qual que não é. Nós falaríamos, a partir de hoje tem mais 10 mil veículos na rua que podem ter uma comunicação direta com a polícia. Como se fossem 10 mil viaturas a mais. Eu estou dando um número aqui, sem procedência, apenas dando uma sugestão. Eu sei que tem, juntando taxistas, Uber e 99, eu acredito que deve ter muito mais de 10 mil veículos aqui na cidade de São Paulo. Não tenho esse número para falar. Mas que seja metade das pessoas profissionais dessa área. Poderia até colocar motoristas de ônibus também no circuito. Todos os ônibus que atendem teriam um radinho ali, um radinho. E uma pessoa, um motorista, um cobrador que tivesse ali a percepção de alguma situação suspeita, poderia comunicar à polícia. É como se nós estivéssemos ampliando os tentáculos da polícia na proteção da sociedade. Fica aí
a 10ª sugestão para a gente pensar. E por último, como bônus, eu vou dar uma 11ª sugestão, até por conta de um incidente que aconteceu hoje, mas aconteceu hoje mais uma vez, e eu comentei isso no programa, no Balanço Geral, hoje pela manhã. Eu estou cansado e é muito triste, é muito decepcionante, é muito revoltante ver uma pessoa que pratica um atropelamento e foge. E o que acontece com ela? Um crime de pena levíssima chamada omissão de socorro. Então, para mim, essa omissão de socorro decorrente de um atropelamento, ou seja, o sujeito atropelou e fugiu, bateu e fugiu, isso não pode ser considerado uma omissão de socorro clássica. Isso tem que ser uma ação dolosa. Ele tem que ser punido. É como se aquele atropelamento fosse doloso e não culposo. Atropelou e fugiu, tira a culpabilidade. Pode até ter sido um motivo de culpa, imprudência, negligência ou imperícia. Mas ao fugir, ele desqualifica a lesão corporal culposa, o homicídio culposo, fugiu, desqualifica e vira doloso. Aí a responsabilidade é muito maior. Nós temos um sem número de pessoas que praticam um atropelamento e fogem em seguida. É revoltante. E eu vejo isso com muita frequência na televisão. Fica aí, então, a 11ª dica. Eu compartilhei com vocês essa noite aqui, em princípio, 10 sugestões. Quem sabe a gente cria um movimento nisso. Quem sabe um dia alguém assista essa live e que seja uma delas que possa virar aí um novo procedimento, uma nova atuação da polícia, uma nova legislação, um apertamento, vamos dizer assim, né, no espectro de atuação do criminoso, ou seja, tornar a vida dele mais difícil, já terá valido a pena aqui a live dessa noite. Agradeço a todos vocês. A Adri Luz fez mais uma observação aqui, a última que eu vou ler. Uma outra forma também que ajudaria a identificar o trabalhador, além da placa no capacete, pintar as mãos, foi o que eu falei. Tem mais aqui. Wilson Leite está aqui, ó, Daniel Nave. Deixa eu ver aqui o Daniel Nave, eu não tinha baixado todas as perguntas do chat aqui. Daniel Nave, quanto ao radinho, hoje seria possível utilizar os apps, né? É verdade. O táxi, no lugar dele, uma iniciativa ótima, válida, compartilhando o princípio de que a segurança é feita por todos. Verdade, olha só, poderia ser um app também, né? Eu acho que o radinho acaba sendo mais rápido, sabe? Não tem que digitar, eu acho que vai bem. O rádio tem também um aspecto de gerar, eu acho que mais impacto sob o ponto de vista midiático, sabe? Todos os carros têm, porque a viatura tem rádio, sabe? Isso trabalha um pouco a mente do criminoso, né? Então, o Wilson Leite, da minha turma, queridíssimo amigo, um dos idealizadores do projeto Resgate, bombeiro da Polícia Militar, coronel veterano da minha turma, está aqui. O Wilson colocou boas ideias, o debate precisa ser ampliado, principalmente nas sugestões que demandam mudanças legislativas. Sugiro convidar algum parlamentar para discutir isso. Boa dica, Wilson. Quem sabe a gente consiga aqui trazer um parlamentar para fazer isso. Se tiver alguma indicação, eu aceito. Se quiser fazer um aquecimento com a pessoa, ver se ela topa, eu super topo, tá bom? Aceito muitas indicações. Quem tiver indicações de pessoas que possam ser entrevistadas aqui no Linha de Frente, agradeço demais. E meu irmão, né, que está dando aqui, agradecendo, ficou do começo ao fim. Muito obrigado, Barão. Obrigado mesmo por estar prestigiando aqui mais uma vez o seu irmão aqui em São Paulo, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês. Fica aí a minha singela contribuição para a gente deixar o mundo do criminoso um pouquinho mais difícil, sabe? Para a gente poder dar um pouco de alento ao cidadão de bem, que trabalha duro para ter sua vida e muitas vezes tem a sua vida prejudicada, tem a sua vida em risco por conta dessas ações criminosas. O crime não pode valer a pena. Não pode valer a pena. O criminoso tem que pensar 10 vezes antes de entrar no mundo do crime. A gente tem que criar esses obstáculos para que ele pense 2 vezes. Hoje não está tendo muito obstáculo para ele e é por isso que nós temos aí esse grande problema, esse sentimento de insegurança que as pessoas têm da violência urbana. Nós temos que virar esse jogo. Muito obrigado
pela sua presença esta noite aqui comigo. E até a próxima quarta-feira em mais um Linha de Frente, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.